Salve! Salve a todos! Eu sou Josenilda Feijão, estudante de Cultura Racional de São Paulo e apresentadora do programa Mulheres Racionais na Rádio Universo em Desencanto Oficial. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto super empolgante e interessante que eu tenho certeza que todos vocês vão curtir bastante. Eu vou dividir com vocês um pouco dos estudos que eu venho fazendo sobre o raciocínio. O nosso raciocínio. O nosso raciocínio. O poder dos poderes. A verdadeira alma. Pois é, vamos falar um pouquinho do raciocínio. E eu fiz um estudo de diversos livros para falar desse assunto. E vou contar um pouquinho de cada contexto sobre esse assunto tão exuberante que nós, estudantes de cultura racional, gostamos tanto de falar. Bem, o raciocínio, como todos já sabem, nele está o poder dos poderes. Basta você desenvolver o seu raciocínio e raciocinar algo para este algo vir até as suas mãos. Um assunto bem empolgante mesmo. Imagine ter um raciocínio plenamente desenvolvido, definir qualquer situação na sua vida, raciocinar algo e este algo vir para suas mãos, trazido pela própria natureza. Pois é. E esse raciocínio também, plenamente desenvolvido, é o responsável por tirar a nossa vida deste segundo mundo e levar a vida deste segundo mundo para o primeiro mundo, dando lugar à energia racional. Sim, e é este raciocínio que todos nós tanto falamos, que é responsável pelo equilíbrio, pelo pleno equilíbrio, sendo este equilíbrio a maior prova e comprovação que cada um tem dentro de si com relação a este desenvolvimento. Claro, esta é uma das provas, uma das maiores, mas o próprio estudante, dentro de si mesmo, é capaz de identificar, através das provas que pode ver no seu dia a dia, que pode sentir, de que está com raciocínio desenvolvido, né? Muitos já desmaterializaram o raciocínio e não se dão conta que já o fizeram. Isso também está escrito no livro. Porque muitas vezes estão envolvidos ali com o seu dia a dia, já tiveram seu raciocínio desmaterializado e não se deram conta. Sabem que o seu raciocínio está bastante desenvolvido, mas não se deram conta ainda dessa desmaterialização. E um assunto também que eu achei bem importante dividir com vocês é um assunto que eu acho que muitos de nós já vivem no seu dia a dia e tem isso como evidência também de um pouco da evolução do raciocínio, né? Muitas vezes, numa conferência, ou numa conversa, ou numa divulgação racional, o estudante fala: nossa, eu fui impelido a falar tal coisa. E ele fala com uma certa empolgação, com uma certa imponência, com uma certa profundidade, que leva o interesse daquele público que está ouvindo, das outras pessoas, leva o interesse e a emoção desse público. E muitas vezes, após terminar de falar, ele esquece. Então essa é uma das evidências de que quem falou ali foi o raciocínio e não o pensamento, né? O racional superior nos explica que quando o raciocínio estiver totalmente desenvolvido, o aparelho vai falar através do seu raciocínio, ele vai raciocinar, ele vai palestrar e vai se lembrar de tudo que falou. Enquanto o raciocínio está ainda no seu processo de desenvolvimento, isso não é possível, ou é possível parcialmente, né? Quando a gente fala através do pensamento, a gente lembra de tudo que a gente falou. Mas quando se fala através do raciocínio, se esse raciocínio está parcialmente desenvolvido, ele não é, o estudante, o aparelho não é capaz de se lembrar. Então essa é uma grande evidência que você tem, né?
ao conduzir uma conferência, ao conduzir uma conversa, uma divulgação racional. Um outro ponto que eu também achei bem interessante é a questão do raciocínio atrofiado, né? O racional superior nos explica que aquele que lê e não conduz de forma obediente os estudos racionais, conforme é orientado nos livros pelo racional superior, ele mantém o seu raciocínio atrofiado ou desenvolvido muito pouco. Porque para ter o raciocínio plenamente desenvolvido, você tem que estar mais ligado ao mundo racional, às questões racionais, à energia racional, a tudo que é de racional, em maior quantidade do que na vida da matéria. Ou seja, ele explica que a sua priorização quanto à vida material deve ser estritamente o necessário, que é naturalmente o trabalho, a sobrevivência. Tudo que for além disso deverá ser voltado para os estudos racionais, para o contato com a energia racional, seja através da leitura, seja através de uma conferência, de uma divulgação, de uma colaboração. Isso é que faz desenvolver o raciocínio. Se isso não estiver sendo feito, o raciocínio desta pessoa que apenas lê e não entende, não estuda, ou não demonstra nenhum esforço maior para se dedicar aos seus estudos, naturalmente o raciocínio se desenvolve muito pouco ou se atrofia. Isso também está descrito nos livros e eu fiquei bem impressionada porque muitos se dedicam ali à leitura diariamente, naquela leitura diária pelos afazeres do dia a dia e, claro, todo o contato com a energia racional desenvolve o raciocínio. Mas quando ele diz que está atrofiado, é que ele não está em seu pleno desenvolvimento, em seu pleno patamar de desenvolvimento, ou seja, é desenvolvido muito lentamente. E ele diz também que o ler apenas não é o suficiente para desenvolver o raciocínio. Muitos que estão lendo vão descer de classe, ou vão nascer aqui de novo, por não terem o seu raciocínio desenvolvido, por não priorizarem os assuntos racionais, o contato com a energia racional, que é o que plenamente desenvolve. Então, é um assunto também bem empolgante com relação ao raciocínio. O racional superior também nos conta que, por o raciocínio ser o poder dos poderes, quem raciocina não tem medo de nada, né? E a própria energia magnética tem medo da energia racional. Então, aquele que está raciocinando, naturalmente, faz tudo sem ter nenhum tipo de medo, porque ele coloca a razão, que tem toda relação com a perfeição, com a pureza, como também o racional nos explica no volume um dos volumes do histórico, que depois eu vou ressaltar aqui para vocês quais são. Então, o racional superior dá bastante evidência nessas questões da priorização, do esforço, da força de vontade que nós, estudantes de cultura racional, devemos ter, mostrando sim o zelo, o interesse, a vontade de se dedicar mais aos estudos racionais para que este raciocínio consiga ser desenvolvido. E ele fala também que quanto maior o esforço para você estudar, colaborar, divulgar, mais provas você tem, né, do seu desenvolvimento. E à medida que você tem mais provas, você quer mais e mais estudar, ler, divulgar, colaborar, ao ponto de muitos estudantes não quererem nem falar de assuntos corriqueiros da matéria. Eles querem falar apenas sobre cultura racional. E aquele que não tem o seu raciocínio desenvolvido ou parcialmente desenvolvido não entende e acha, nossa, mas fulano só fala de cultura racional o tempo inteiro. Mas por quê? É o próprio raciocínio que pede, é o próprio raciocínio que motiva o aparelho
a estudar e a falar racionalmente para que cada vez mais esse raciocínio seja desenvolvido. É muito lindo, não é, minha gente? Olha, eu estou assim... Eu nem tenho palavras para dizer. Claro que eu sou uma estudante de cultura racional antiga, já li sobre o raciocínio muitas vezes, mas quando você para estudar sobre um assunto e focar nele e entender tudo que envolve aquele assunto, procurar entender, é muito recompensador, porque você vê ali as minúcias, os detalhes, que é o que o racional superior pede para que nós tenhamos atenção, justamente para a gente fazer o estudo através dos pedacinhos de assuntos entremeados, né? Que aí a gente vai tendo a nossa evolução, o nosso conhecimento e o nosso desenvolvimento. Pois bem, vou dizer para vocês quais foram os livros que eu estudei para trazer um pouquinho desse assunto aqui, a maior parte deles, claro, não trouxe tudo, mas anotem aí, o 68 do histórico, página 12 e 16, o 153, página 7, o 238, página 58, 59 e 60, o 260, página 28, 81 e 82, o 261, página 69 e 70, o 194, página 38 e 39, o 198, página 103, o 199, página 62, o 221, página 25 e o 487, página 13. Eu fiz questão de dizer quais foram os livros, porque eu acho que vale muito cada um de vocês que está aí nos ouvindo a rádio, ouvindo eu falar um pouquinho sobre o raciocínio, e ir atrás desses livros. Estudem vocês vão ver muito mais do que eu falei aqui e vão agregar muito mais conhecimento sobre o poder dos poderes, que é racional, e sobre o nosso raciocínio, onde está contido o poder dos poderes, que é a energia racional. Um salve a todos, muito obrigado. Não deixem de curtir, de comentar, compartilhar, e se quiserem sugerir assuntos para que eu possa estudar e trazê-los aqui, fiquem à vontade. Será um prazer estudar a cultura racional e comentar um pouquinho e dividir um pouquinho dos meus estudos com vocês. Salve a todos!